Pronto. O objetivo de hoje é analisar um acórdão do STJ, Superior Tribunal de Justiça, que fala sobre a condenação em honorários quando o contribuinte desiste de uma ação judicial para aderir a uma transação tributária, tá bom? E a gente sabe que a regra geral é sem ser transação tributária. Se eu desistir de uma ação, se eu renunciar lá, eu tenho que. Os honorários ficam a cargo de quem renunciou. Está lá no CPC, artigo 90, se eu não me engano. Tá? E se e quando eu renuncio para aderir a uma transação, eu sou condenado ao pagamento de honorários mesmo assim? Essa é a grande dúvida que o acórdão trata. Eu já vou dar spoiler, foi favorável ao contribuinte. Mas antes de chegar lá, vamos só recapitular, ó. Deixa eu dividir uma tela aqui. Vocês veem o Google, a minha tela do Google? Sim. Tá. Capacidade fuçativa, né? Ó, transação tributária, PGFN. Ai, que bonitinho. Olha que maravilha. A Receita Federal e a PGFN têm todos os defeitos, mas o defeito de esconder informação não é um deles, certo? Que bonitinho. Aqui tem tudo explicando o que é transação tributária, quais estão com prazo aberto, deixa até destacado em amarelinho. Olha que coisa linda de morrer, ó. Então, tem o edital número 11, o edital... E aqui já tem até um resumo. Deixa eu tirar esse negócio aqui que está me atrapalhando. Regularização de débitos inscritos em dívida, até o dia 2 de setembro, é só para débitos de pequeno valor, para o povo do crédito rural, olha que bonitinho. Tudo aqui, ó. Isso é na PGFN. Vamos ver, ó. Vamos dar um Google agora na transação tributária, Receita Federal. Ó, que bonitinho. Olha, explicando, ó, o que é transação tributária. Tem dois editais abertos na Receita, ó, 4 e o 5, certo? Então, só para relembrar, toda vez que você vai atender um cliente de transação, entra no site e vê se tem alguma coisa nova, alguma coisa aberta. Segundo ponto, antes da gente ir para o acórdão, principalmente porque a gente tem gente nova, deixa eu parar de compartilhar, e vai ser rápido. Transação é diferente de parcelamento. As empresas, gente, estão muito acostumadas ao longo do tempo de, olha, eu estou devendo para o fisco, estou devendo, não tem defesa, estou devendo mesmo. Não vou pagar, não tenho dinheiro. Eu vou esperar um programa de parcelamento. Eu já ajudei muito o cliente a fazer isso. Às vezes ele estava até discutindo o débito dele ainda e ele sabia que não tinha direito, mas não, protocola uma petição aí para demorar mais, até vir um programa de parcelamento. Isso é normal. As empresas eram acostumadas a fazer isso. Aí vinha um programa de parcelamento, que era uma lei, falando assim: ó, você está devendo imposto de renda até tal data, pode parcelar em 72 vezes, vou te dar 40% de desconto nos juros e nas multas, e beleza. Parcelou, tranquilo, o seu débito vai ficar suspenso, eu não vou poder cobrar, você vai poder retirar suas certidões de regularidade fiscal. Aí o contribuinte aderia ao parcelamento, pagava só um pouquinho, umas 3, 4 parcelas, pegava a certidão de regularidade, depois parava de pagar de novo e esperava o próximo parcelamento. Era batata, cada 2, 3 anos vinha um parcelamento novo. Esse sistema se repetia tanto em nível estadual quanto federal, era bem comum, beleza? Veja que nos parcelamentos, eu não pergunto para o cliente se ele vai ter, para o contribuinte, se ele vai ter dinheiro para pagar as parcelas, eu não faço essa análise. Ele tem um débito lá, se encaixa no que está na lei, beleza, eu parcelo e pronto. Não vou, ninguém quer saber se ele vai ter dinheiro para pagar ou não as parcelas. E quando ele não paga o parcelamento e vem o próximo, tranquilo também, pode entrar no próximo, pode aderir ao próximo, não vai te prejudicar em nada, tá bom? Na transação, essa cultura não é assim. É a primeira coisa que tem que explicar para o cliente.
O efeito da transação, gente, é o mesmo de um parcelamento. Ele vai pagar o débito de forma parcelada e esse cliente pode ter descontos sobre juros e multa, de acordo com os editais de transação. Então, o efeito da transação é igual, mas a lógica da transação não. A lógica da transação pressupõe assim, ó, se o fisco está dando algum desconto para você parcelar os seus débitos, ele tem que justificar isso. Qual que é a forma de justificar isso? Na transação tributária. Ó, eu só estou dando desconto, olha a sociedade, eu só estou dando desconto para esse povo pagar os débitos tributários com desconto, porque esse débito eu não teria condições de recuperar ele mesmo. Porque essa empresa está ruim das pernas, ela não teria dinheiro para pagar o débito integral. Ou eu dou desconto, ou eu não recebo nada. Então é melhor receber, se eu tinha 100, melhor eu receber 40 do que zero. Certo, gente? A lógica da transação é essa. A lógica da transação é uma negociação, onde o fisco abre mão de um pouquinho e o contribuinte abre mão de um pouco também. Concessões mútuas. Só que vamos para a vida real. Não é possível que o fisco abra um programa de transação e ele sente para conversar com todos os contribuintes, fala, viu, como que está a sua situação? Tá bem? Tem dinheiro para pagar o parcelamento? Quanto você tem de dinheiro? Gente, se fosse assim, ia demorar séculos uma negociação de transação. Então, como é que se faz para isso conseguir operacionalizar na prática? Editais. Você lê o edital, se encaixou, adere. Por isso que tem gente que confunde transação com parcelamento. Tá bom, Verônica, e qual é a principal diferença, então, que eu tenho que falar para o cliente? Se ele aderir a uma transação e não pagar, ele vai ficar 2 anos sem poder aderir a nenhuma outra transação. Isso é muito grave, porque às vezes vem uma transação muito boa e ele não consegue aderir. E nunca vi uma decisão judicial acabando com essa quarentena que chama. Na live. Não, não foi de hoje, não. Foi de hoje que eu li e foi hoje mesmo. Eu li uma notícia do Valor Econômico que teve uma decisão favorável sobre esse ponto, tá bom? A empresa não conseguiu derrubar essa quarentena, ela só conseguiu derrubar a contagem do prazo. Então pensa comigo, numa transação, se eu parar de pagar 3 parcelas, eu vou ter a minha transação rescindida e aí começa o meu castigo de 2 anos, porque eu não posso parar de pagar a transação. Essa é a grande diferença. Não posso parar de pagar a transação. Se eu parar, vai rescindir, eu fico com 2 anos de castigo. Mas existe um tempo, uma demora entre o dia que eu parei de pagar e o dia que formalmente vai vir uma intimação lá no ECAC ou lá no Regularize falando assim, viu? Você está excluído da transação porque você não pagou, viu? Existe um tempo, uma demora. Na notícia do Valor Econômico de hoje, por exemplo, esse tempo foi de 2 anos. A empresa parou de pagar em 2022 e só foi excluída da transação formalmente em 2024. Então, a Procuradoria falou assim: os seus 2 anos de castigo começam a contar, então, a partir do dia que eu te excluí. Então, você está de castigo até 2026. A empresa falou: não, 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 não. Meu prazo começou a contar lá em 2022, que foi quando eu parei de pagar. Então, meu castigo terminou em 2024. Então, significa que eu posso aderir agora à transação, tá? Então, eu queria só dar um resumo de transação, de coisas importantes, porque vem um monte de cliente falando, mas ele não é valor econômico, me falaram que outro advogado conseguiu derrubar a quarentena, conseguiu derrubar o castigo. Não consegue, não. É só a contagem do prazo. Tá bom? Beleza? Requisito da transação. Me interrompa, tá? Quem quiser perguntar. Não precisa esperar eu terminar de falar, não. Requisito da transação. Se o seu cliente tem um débito e esse débito está em alguma ação judicial, qual ação? Qualquer uma.
um mandado de segurança, uma execução fiscal, uma ação anulatória, uma ação declaratória. Apesar que declaratória não, porque se for só declaratória não vai ter débito ainda, né? Mas uma ação anulatória, uma execução fiscal, um mandado de segurança, discutindo algum débito tributário que você quer aderir à transação, é condição, está escrito lá na lei, está escrito nas portarias, que você é obrigado a desistir desses processos, renunciar ao seu direito de litigar. Se você não renunciar, você não consegue aderir à transação, tá bom? Aí, uma empresa aderiu à transação, renunciou. Quando ela terminou de pagar, esse processo fica paradinho enquanto a transação vai sendo paga. Se ela parcelar em 100 vezes, o processo fica paradinho durante 100 meses. A empresa pagou, renunciou. Quando ela terminou de pagar a transação, que aí o processo foi lá ser encerrado, tudo bonitinho, a grande surpresa, você tem que pagar honorários advocatícios, é condenação de sucumbência em honorários para outra parte, porque você renunciou. E no CPC a regra é clara, quem renuncia paga honorários, tá bom? Essa empresa recorreu disso, obviamente, né? Impetrou não sei se foi mandado de segurança, não sei qual foi o remédio de processo, qual foi a ação. E ela perdeu em primeira instância, se eu não me engano, ganhou em segunda. No tribunal ela ganhou, isso eu tenho certeza. Ganhou no tribunal, a Fazenda recorreu para o STJ, e aí o STJ soltou um acórdão dizendo que não tem que pagar honorários nesse caso, é o que a gente vai ver agora. Deixa eu só ver a mensagem aqui, antes de eu ir para o próximo. Cássia, em um evento que a Denise e eu participamos, eles informaram que o não pagamento de uma parcela durante o período de pagamento da entrada já poderia ensejar a exclusão. Já vi na prática isso, demorar a acontecer, mas é bom a gente orientar o cliente que durante a entrada é bom não atrasar de jeito nenhum para não dar problema. Boa, Cássia. Boa, arrasou. Senão ele fica contando que tem que ser três de atraso, né? Gostei. Obrigada, viu? É isso mesmo. E na entrada, não. Na Eu até entrada fiquei não, né? Na entrada surpresa tem que quando pagar eles direitinho. disseram. Eu fiquei super surpresa, porque eu achava também que eram três, mas a procuradora falou que não. Que durante a entrada, se atrasar uma, já pode ser excluída. Não sei se a Denise lembra disso. Que merda. Sim, só que lembra, Cássia, que eles comentaram também que nessa janela de demora de comunicar o cliente, ele pode ir lá e ajustar isso? Então, assim, é a faca de dois gumes, né? Se Sim, eu é. estiver trabalhando, for ligeiro, consegue aproveitar esse tempo, né, que não foi notificado ainda, volta lá, o sistema vai estar aberto e consegue pagar, né? É, por isso que eu já vi demorar, mas, né, via das dúvidas é melhor falar, olha, não atrasa, porque pode acontecer, né? Sim, sim. A orientação da gente tem que ser essa, né? E se o cliente É, atrasar, a gente vai cobrar para poder ir lá tentar resolver. sim. Gera horário de novo. É isso aí. Bom, aqui o acórdão. Vocês veem um PDF? Sim. Eu não vejo mais vocês agora, tá? Porque eu escondi tudo aqui. É um acórdão que não foi unânime, tá bom? Então, tem o voto do ministro que foi contra o contribuinte. O que é ser contra? Não, você tem que pagar honorário sim. E tem um acórdão do ministro que foi favorável. Falou, beleza, não precisa, você não tem que pagar honorários. O que interessa para a gente, né? Para dar uma segurança para o cliente, avisar o cliente dessa decisão, não foi em repercussão geral, ok? Então, isso é importante. Se não é repercussão geral, não é uma decisão que vale para todo mundo. Então, você tem que falar para o cliente assim: olha, cliente, você vai desistir, tem decisão do STJ dizendo que você não vai ter que pagar honorários depois, mas aqui é Brasil, não é repetitivo. Então, pode sim ter o risco de a fazenda ainda tentar, ok? Vocês têm que sempre apontar os riscos para o cliente.
Eu não vou ler com vocês o acórdão que foi, o voto que foi desfavorável, por conta do horário. Mas eu recomendo fortemente, por isso que eu vou deixar esse acórdão inteiro no grupo, que vocês leiam os dois. Por quê, gente? Deixa eu até parar de compartilhar. A gente precisa sempre ter a visão de quem é contra ao que nos interessa. Isso dá muito mais musculatura para a gente, muito mais capacidade de defender o cliente quando precisa, de você compreender o ponto de vista do fisco mesmo, tá bom? Então, leia o acordo inteiro. Eu sou muito chata com isso. Eu lembro que quando eu liderava equipes em escritórios, tinha advogado júnior que ficava puto da vida comigo. Eu fazia ler o processo do começo ao fim, mas foi eu que fiz a petição inicial. Mas você não vai fazer a apelação agora? Lê de novo. Mas tem 5.000 folhas, lê de novo. É assim que é. Vê se você não perdeu nada. Você não vai ter que ler as 5.000 folhas como um livro. E é a mesma coisa para acórdão. Tem gente que vai só na ementa e vai só na parte do acórdão que interessa. Aí não vê o todo. Aí não aprende a ficar esperto, ficar mais inteligente. Diga, Rayane. Era, a mãozinha tá levantada de agora ou de antes? Decisão é meu, não, é de agora. Não tem, não caberia recurso não, já que foi acórdão divergente. Recurso da Fazenda, né? No caso, que ela É, perdeu. recurso da Fazenda, que eu acho que tem algum agravo de alguma coisa quando tem decisão divergente no STF, no STJ, desculpa, já Mas que não acho foi que unânime. é divergente entre turmas, não é? Uma Agora eu turma. não me lembro. É embargos infringentes, se eu não me engano. Eu também não lembro, É, porque esses recursos são muito específicos. A gente mas eu acho que tem algum recurso aí que a Fazenda pode entrar. Eu tô com mas essa impressão. o que eu me lembro não é quando a decisão em si não é unânime, mas sim quando tem decisões diferentes de turmas diferentes, cada uma entendendo de um jeito. O mesmo raciocínio de recurso especial no CARF, por exemplo. É, Ok? Mas eu preciso confirmar. Processual assim, eu nunca sei de cabeça, principalmente em tribunal superior, que é difícil. Hoje em dia eu quase não advogo mais em tribunal superior. Quando eu era do contencioso, sim. também faz muito tempo que eu não advogo em Tribunal Superior. Graças a Mas Deus, eu você tá acho que perdendo, tem né? algum. É verdade. Não tô com Mas eu acho que saudade, tem não. algum recurso. Tem Acho que que tem algum ser. recurso. Eu tô preferindo muito mais atuar no contencioso administrativo do que no judicial. Não, o judicial tá cada dia pior. Bom, vamos ver então aqui, ó, o que o voto favorável disse. É o do Sérgio Domingues aqui, ó. Ele divergiu do relator, tá? Não foi unânime. Eu deixei em rosinha as partes mais importantes para facilitar a leitura. Depois eu vou colocar esse arquivo lá no Telegram. Primeiro raciocínio. Como eu dei a introdução do que é a transação antes, foi de propósito. Agora já vai ficar mais fácil analisar o acordo. O que o ministro favorável ao contribuinte diz? E outras pessoas acompanharam ele, obviamente. A Regina Helena Costa e um outro lá que eu esqueci o nome. Ele falou assim, viu? Para transação, a lei que rege a transação, ela impõe condições, tanto para a fazenda pública quanto para o contribuinte. Então, primeiro, uma desistir da ação judicial não é minha vontade, é uma condição, ó, que está previsto no artigo 3º da Lei da Transação, 13.988 de 2020. Quem nunca leu essa lei, recomendo. Não é só ler os editais, leia as coisas na fonte. Essa é a lei da transação federal, tá? Então, o artigo 3º fala, olha, se você quiser aderir a uma transação, você vai ter que renunciar ao seu direito das ações. Muito bem. Aí, qual que é o raciocínio? Isso mostra que na transação não é bem um acordo, né? No fundo, o contribuinte ele só aceita o negócio. Ele não negocia tanto assim. Por isso que ele fala aqui, ó, existe uma supremacia da Fazenda Nacional. Ela é que fixa as condições, não é uma negociação.
Então, aqui não tem o ato de vontade, o ato de voluntariedade. Eu quero renunciar porque eu quero da minha ação. Não, aqui não está falando disso. Eu não estou renunciando da minha ação porque eu quero, estou renunciando porque a lei me obriga. Esse é o raciocínio do voto favorável ao contribuinte. Se eu sou obrigado a renunciar, não tem sentido a fazenda me cobrar honorário, porque isso violaria o princípio da boa-fé. Cara, você me obrigou a renunciar, eu paguei direitinho, e aí você vem com essa palhaçada? Aqui tem um exemplo que ele deu numérico que eu achei excelente. Ele falou assim, ó, imagina que um contribuinte está devendo R$ 1 milhão. Aí ele vai pagar, vai aderir à transação e vai pagar em 50 vezes. Beleza. Ele paga bonitinho, R$ 20 mil por mês. Termina de pagar, que bonitinho. Aí o processo dele vai lá ser finalizado. E aí ele é pego de surpresa. Ele fala, não, mas ainda falta pagar os honorários. Aí ele pagou o débito dele bonitinho, cumpriu a parte dele e vai ter que pagar mais 200 mil de honorários. 200 mil reais de honorários. Aí o ministro fala assim, não faz sentido isso. Porque esses 200 mil, primeiro que ele vai ter que pagar à vista, porque isso você não pode parcelar, não é objeto de transação. E aí o que adiantou a transação então? Cadê a boa-fé numa relação desse tipo? Esse foi o argumento para ser favorável ao contribuinte. E o segundo argumento é: cadê a segurança jurídica? Se você está me falando que eu estou aderindo a uma transação e depois que eu terminar de pagar eu estou livre, não pode acontecer de eu ter que pagar alguma coisa que não estava previsto no acordo de transação. Tá bom? Então, esse é o segundo argumento. E aqui ele volta a falar: ó, a renúncia não é voluntária, ela é obrigatória. Se eu cobrar os honorários depois que o contribuinte renuncia, porque a lei obrigou, eu estou violando os princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da proteção da confiança. Lembrando que se aqui está falando de princípios constitucionais, né? Esse caso ainda pode ir para o STF, né? Nunca se sabe. Mas... Então, resumo da ópera, aqui a grande pergunta é: na lei da transação, não fala nada se vai ter que pagar honorários ou não, certo? E aí o raciocínio foi: se a lei silenciou, não falou nada se tem que pagar honorários ou não. Se a lei silenciou, em nome do princípio da boa-fé e da segurança jurídica, não pode cobrar honorários do contribuinte. Essa foi a lógica para o voto favorável. Tá bom? E acabou o voto. Deixa eu só ver aqui, ó. Quem votou favorável ao contribuinte foi os ministros Sérgio Cuquina, Regina Helena Costa e Benedito Gonçalves. Quem votou contra foi o relator e o Sérgio, o que fez o Sérgio, ó, o voto vista. Certo? Esqueci o nome do relator nesse caso. Beleza, gente? Deixa eu ver a mensagem aqui. Dúvidas? Deixa eu parar de compartilhar, peraí. Para enxergar melhor. Eu acho que me perdi no começo. Ah, só vi a mensagem agora, Cássia. Desculpa, mãe. Eu acho que me perdi no começo da explicação. Essas ações que o contribuinte estaria renunciando seriam que ações? Alguma ação para discutir o débito, por exemplo? Isso, Cássia. Qualquer ação que ele usa para discutir o débito. Pode ser uma execução fiscal, embargos à execução fiscal, no caso, né? Pode ser um mandado de segurança ou pode ser uma ação anulatória. Qualquer uma das ações, ele é obrigado a renunciar. Beleza? Ficou claro agora? Isso, no MS não teria honorários. Então, quem está com MS está tranquilo de renunciar. Mas e quem optou por uma anulatória?
E quem optou por embargos à execução fiscal? Percebe? Você estaria até diferenciando os contribuintes, né? Poxa, de acordo com a escolha processual do contribuinte, um vai ser prejudicado e o outro não. Ai, na minha cabeça não faz sentido cobrar honorários quando a pessoa renuncia por conta de transação mesmo, gente. Puta que sacanagem, né? Certo? Mas você tem razão, no MS não tem honorários. Nesse caso não era MS. Era um embargo à execução fiscal, se eu não me engano. Beleza? Era isso que eu queria tratar com vocês. Para você, é uma notícia boa, favorável ao contribuinte, mais dois, vai fazer um caso de transação que tem processo judicial no meio, vê que processo é. E alerta o cliente. Tudo bem que é uma decisão favorável, mas vamos pensar aqui comigo, friamente. A lógica desse raciocínio do acordo é porque a lei que regulamenta a transação não fala nada sobre honorários. A lei é silenciosa, não fala nem que precisa pagar e nem que não precisa pagar. O que é que impede de essa lei ser alterada? Nada. Se o legislativo quiser, pode alterar essa lei, tá? Para passar a cobrar honorários, talvez. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a decisão não é de recursos repetitivos, ou seja, não vale para todo mundo. Então, pode ter divergência. Aqui é Brasil, né, gente? E tanto que não foi unânime. Então, tem ministro que entende que tem que pagar honorário sim. Então, eu alertaria o cliente, se ele tiver uma execução fiscal, um embargo à execução fiscal ou anulatória, falar, cliente, ó, esse é seu risco. Tem decisão favorável? Beleza, mas eu preciso te alertar que esse é um risco. O judiciário não cabe a mim. Eu analiso com base no que eu tenho hoje, vou fazer meu melhor. Se acontecer, a gente vai brigar, certo? Eu sempre gosto de deixar o cliente alinhado, 100% tudo. Para depois. E também formalizado por e-mail. Se ele apenas tiver uma execução fiscal, mas não tiver se manifestado, tem algum risco? Eu entendo que sim. Precisaria até pensar nisso com mais profundidade. Por quê? Lá na certidão de dívida ativa já vem os honorários embutidos. Aí você vai ser obrigado a se manifestar para renunciar, mesmo que você não tenha oposto ainda os seus embargos à execução fiscal. Diga, Rayane. E no despacho de citação já vem lá determinando os honorários também. É isso. Então, mesmo que não tenha defesa nenhuma, tem risco também de qualquer maneira. Você vai ter que renunciar de qualquer maneira, tá? A Cássia, eita! Ah, não sei quem, um dos alunos, eu esqueci quem foi, que fez uma pergunta esses dias. Ela estava com uma transação e ela falou, mas nesse caso eu nunca apresentei defesa nenhuma na execução fiscal, então eu não preciso nem renunciar, né? Eu falei, sim, precisa. Mesmo assim, precisa. Porque vai que, senão a procuradoria pode até te excluir porque você não cumpriu o requisito. Tá bom? Obrigada, viu, Rayane? Dispõe. Pena que você faz doutorado no mesmo dia e não participa mais, né? Mas com fé em Deus isso vai mudar semestre que vem. Ah, então tá bom. Bom, tem 2 editais novos da Receita Federal. Recomendo que dê uma olhadinha. É para débitos de pequeno valor, débitos de até 50 milhões de reais. Qual que é a diferença? É só para quem tem algum processo administrativo, gente. Esses débitos que o cliente declara que não tem processo administrativo nenhum, não cabe transação tributária na Receita Federal. Tem que ter algum processo administrativo. O que é um processo administrativo? Um auto de infração. Fui lá e me defendi. Fiz uma compensação, o fisco negou. Eu fui lá e apresentei manifestação de inconformidade. É nesses casos, tá? Diga, Adriele.
Vê, no meu caso, eu tenho um processo, na verdade, assim, não é que eu tenho um processo, teve uma cliente que me procurou que ela estava com restrição, né, lá no... Ela viu que ela tinha um débito sendo cobrado de 2013. Hum, Até trouxe o caso na época para a gente discutir. hum. E no processo, ele, como fala, ficou sem a citação dela desde 2013 por culpa do judiciário. E até agora não aconteceu. Então, ela acabou fazendo um acordo na transação, né? Acabou fazendo a transação. Só que no processo, eu não me manifestei, eu deixei quieto, assim, deixei para ver se realmente ela vai ser citada ou não. Porque como teve o acordo e foi antes da citação dela, a minha ideia é que a própria PGFN peça a suspensão do processo. Ah, ela nunca foi citada, né? Não, nesse caso ela nunca foi citada. E aí, para não fazer a citação dela válida, né? Eu não me manifestei no processo, eu deixei quieto lá para que se acontecer, acontecer na hora que for acontecer, e aí alega prescrição. Mas todo caso, ela aderiu à transação, porque ela precisava muito da certidão dela. Uhum. Não Será que teve nesse nem o caso ela despacho de citação, né? teve? O despacho de citação teve. Só que em 2013, depois desse despacho de citação, foi feito a carta, né, o mandado, mas não foi cumprido, não foi nem para o oficial de justiça. O processo simplesmente parou. Ah, ficou parada. Aí seria a prescrição intercorrente, no caso. Então, mas aí eu fui ver, eu estava estudando sobre isso, e até, né, vocês me ajudaram na época com alguns julgados sobre quando fica parada por culpa do judiciário. Tem muitas decisões do tribunal que não abarca a prescrição nem a decadência nesse caso. Eu, para ser sincera, não achei nenhuma decisão favorável. A Denise não tinha mandado um? Mandou, eu li. Só E que não- o caso que estava lá não era igual, era diferente. Entendi. Ô, Adriane, Dri, ô, Oi. Vê, deixa eu oi. só fazer uma intervenção aqui. A Dri falou em decadência. A decadência é da cobrança do tributo, não do lançamento, não na execução, tá? Ah, Na sim. fase da execução é só a É só a prescrição mesmo. prescrição, isso. E nesse É, caso aí é intercorrente e realmente não tem decisão, assim, nesse sentido, quase nada, né? não Porque achei assim, foi o decisão. judiciário que, embora dá para discutir, porque o fisco como interessado, ele podia pedir, ó, ou manda citar aí, né? Então, até li a decisão que você compartilhou comigo, mas não achei assim igual do caso dela, sabe? A gente até Então, pode mas você depois pode pode tomar conversar como sobre. base, né? Porque é uma questão É, processual, né? Não é o caso em si. sim. É. E assim, Eu, como a maior dor dela era resolver a questão da certidão e ela não tinha documento nenhum, não tinha mais nada e queria logo, e isso ia prolatar essa certidão dela, ela achou melhor a transação, até mesmo por causa do desconto e o valor que estava. Porque no tribunal aí, tá 75 mil, no acordo ela conseguiu 42. Ah, ficou Então, bom. então, pelo risco dela, ela acabou sendo melhor optar por essa via. mas eu teria primeiro peticionado pedindo a prescrição intercorrente e teria diligenciado para sair logo uma decisão, Mas aí o que que eu talvez. pensei? Se eu fizesse isso no processo, ia formalizar a citação dela, né? Ela ia passar a ter a citação válida e ia interromper a prescrição. E outra questão, ela ia pagar as custas do processo e os honorários, né? E também não ia ser rápida essa decisão para ela que precisava logo da certidão. Faz sentido. É. Como ela não foi citada, gente, a citação é o que dá ciência ao processo. Então, em tese, ela não sabe que o processo existe, correto? Correto. Então, se ela não sabe que o processo existe, como é que ela vai desistir de uma coisa que ela nunca soube? Então, faz sentido. De qualquer maneira, dá uma gugada no Perplexity ou na própria site da Procuradoria no Perguntas e Respostas, se tem alguma coisa sobre isso. Mas na minha cabeça faz sentido você não ter se manifestado, tá? Tá. Porque não teve a Odriele, citação. Oi. baixa o processo, tira os dados pessoais dela e joga na inteligência artificial para poder trazer uma defesa para você. Tá, eu vou Porque de fazer repente isso. ele busca alguma coisa boa, né?
É Uma colega verdade. outro dia disse que fez isso e deu certo. Ela falou, nossa, mas veio assim, perfeito para mim. Daí ela só foi checar a fonte, né? Aham. Ah, legal, Dê. Obrigada pela dica. Eu vou fazer Joga para isso. ver, vai que, né? Tem alguma solução, tem alguma coisa que a gente não Tem consegue que usar a ter nosso favor. acesso. Sim, verdade. Se o juiz, a pergunta da Cássia, se o juiz determinar o pagamento dos... você respondi, Adriele? Respondeu sim, Ah, obrigada. de nada. Cássia, se o juiz determinar o pagamento dos honorários de sucumbência na execução fiscal, seria após o pedido de renúncia? Teria que ter alguma decisão nesse sentido, certo? Não é automático. Faz a transação e já tem que pagar os honorários sucumbenciais? Não, não é automático, porque o processo ele fica paradinho até você terminar de pagar. Até porque se você não pagar a transação, o processo, o débito volta ao que era antes, entendeu? Então é só quando você terminar de pagar a transação, que aí o processo vai ser finalizado, arquivado, e antes de arquivar vai vir uma decisão para você, ó, olha aí o boleto dos honorários para você pagar. Então essa bucha vai vir só no final do parcelamento, no final da transação, no final das parcelas. Por isso que é importante alinhar com o cliente. Senão, quando terminar o processo, ele vai estar descontente com você. Você não me avisou. E realmente. Beleza? Para de E se gravar. a gente se manifestar já pedindo a não incidência dos honorários? Eu, Verônica, não gosto de me adiantar nessas coisas. Porque o juiz não vai. Tá, ele pode até decidir favoravelmente, mas não é a tendência. Vamos combinar. E aí você já está adiantando a sua jogada, sabe? Eu esperaria mesmo. Mas esse é o meu raciocínio. Eu nunca fiz isso, tá? Na prática. Eu nunca tive que passar por essa situação. Mas eu não me adiantaria, não. Vai que até lá a lei mudou, gente, quando terminar de pagar, aí não tem mais honorários. Então, eu só avisaria o cliente mesmo e pagaria, depois vejo o que faz. Certo? Tranquilo? Certo. Beleza. Vou por aí.